Hello e boa noite a todos. É um prazer de estar aqui com vocês novamente. Eu convido-os a abrir as suas Bíblias em 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro 2, e queremos ler versículos 4 até o versículo 10. Vocês que já me conhecem, tem hora durante a pregação que eu faço uma rajada de versículos. Não tente acompanhar. Eu te aviso quando você precisa abrir a sua Bíblia para um lugar que vamos ficar um pouco. E o primeiro lugar é 1 Pedro 2, 4 até o versículo 10, que diz: Chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, também vós mesmos, como pedras preciosas, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Pois isto está na Escritura: Eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa. E quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. E pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim que antes não ereis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, sabemos que tem alguns convertidos aqui entre nós, que têm esquecido da maravilhosidade de Jesus Cristo e tudo o que Ele tem feito. Tem também no nosso meio pessoas que se consideram cristãos e estão enganados. E tem pessoas que nunca foram convertidos. Senhor Deus, nós não somos especiais nem melhores. Somos recebedores da sua misericórdia e da sua graça. Sem ti é impossível que nós olhamos ao Senhor em fé. Sem o teu Espírito é impossível que nós olhamos para as suas Escrituras em entendimento. Pedimos que os contritos estejam confortados, que os apóstatas sejam arrependidos, Senhor, que os descrentes cheguem a ver Cristo exaltado hoje à noite pela sua palavra. Em nome de quem oramos. Amém. Até esses versículos, Pedro tem falado sobre obrigações e deveres. Mas hoje à noite nos encontramos no meio de uma passagem falando sobre privilégio espiritual. Não são coisas que nós fazemos. São coisas que Deus faz por nós. Olha em versículo 4, que começa: chegando-vos para Ele. Tudo o que nós temos de privilégio espiritual está achado em Jesus Cristo. Ele é aquele que Deus identificou como a pedra angular do seu reino. Ele é o homem santo que os homens
e mulheres rejeitaram. Ele deu a sua vida para homens e mulheres pecadores, como nós, hoje à noite. E é Ele a quem nós adentramos na conversão. Nós compartilhamos sua natureza, caráter dele, a vida dele em nós é abundante e eterna. E nós nos alinhamos aos desejos dele. Nós somos um com Jesus Cristo. Isso foi a pregação da última vez que estávamos juntos. Cristo vive através de nós, ele fala através de nós, ele leva a mensagem do Evangelho através de homens e mulheres proclamando o Evangelho, ele serve através de nós, a sua vida em nós nos controla e nós temos tudo o que nós precisamos. Ele é presente para qualquer necessidade. Ele é disponível para toda tribulação. E ele controla absolutamente todas as circunstâncias da nossa vida. Jesus Cristo. Por isso, em versículo 4, ele fala, chegando-vos para ele. Porque ele é o centro, ele é o começo, ele é o fim, ele vive exaltado e ele reina. Hoje à noite, Jesus Cristo. Mas hoje à noite queremos olhar em versículo 5. O segundo privilégio que nós temos acesso a Deus. Nota em versículo 5, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificadas casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. O segundo privilégio que nós temos em Jesus Cristo é o fato que nós temos acesso a Deus. A primeira coisa que Pedro fala é, olha, vocês são a casa espiritual de Deus. E depois ele muda a marcha e fala, vocês são sacerdotes que servem dentro da casa do Senhor. Acesso a Deus. O mundo ao nosso redor não tem esse acesso a Deus. Eles não conhecem Deus se eles não estiverem em Cristo. Eles não são chamados à presença de Deus, nunca são admitidos à presença de Deus. Deus não ouve as suas orações, eles estão longe de Deus e não estão bem-vindos na presença de Deus. Nem no Velho Testamento, qualquer pessoa poderia se achegar a Deus. Quando Deus desceu no Monte Sinai para dar a lei de Moisés, ele alertou os homens e mulheres, crianças e idosos, não se aproxima do monte, não toca no monte, senão morrerá. Apenas um sujeito, o sumo sacerdote, por um breve tempo, poderia entrar uma vez por ano dentro dos santos dos santos. Mas qualquer outro que tentasse forçar a sua entrada, que tentasse entrar no papel de sacerdote na presença de Deus, era morto. Nós vemos isso, o caso de Uzá. Davi estava trazendo a arca da Filistina, e a arca estava balançando em cima do carro dos bois, e Uzá colocou a sua mão para estabelecer, para que não caísse a arca do Senhor, com toda boa intenção. E lemos, a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Depois, em outro caso,
Em 2 Crônicas, depois de 52 anos de reinado abençoado, o rei Uzias, mencionado em Isaías 6, ele se torna orgulhoso. E ele entra no templo para queimar incenso ao Senhor. E somente sacerdote pode fazer. Ele não era sacerdote, não podia os sacerdotes resistir a ele. E ele se torna irado com eles e fala: olha, eu vou fazer isso. E ele pega o incensário na mão e imediatamente a lepra lhe saiu na testa perante os sacerdotes na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Você pode ter toda boa intenção. Você pode ter toda a autoridade que você investe em si mesmo, mas Deus não permite acesso por pessoas desqualificadas. O rei Saul, em outro momento, tenta fazer o papel de sacerdote e sacrificar ovelhas e bodes. E Deus amaldiçoou a sua linha, dizendo: já agora não substituirá o teu reino. Todas essas coisas, ninguém podendo entrar na presença de Deus. Em Números 16, Corá e os seus companheiros tentam falar que Deus não somente fala através da boca de Moisés, eles tentam também contribuir para a obra do Senhor. E a terra debaixo deles se fendeu, abriu a sua boca e os tragou com as suas casas, e desceram vivos ao abismo. Entende isso? Colocar pé na presença de Deus, sem ser consagrado a isso por Deus, quer dizer que está colocando a sua vida em perigo. Mas hoje à noite, quem está em Jesus Cristo tem livre acesso a Deus. O perigo de morte já foi levado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E nós, portanto, temos o que era reservado somente para o sacerdócio levita, agora se torna a nossa oportunidade, o nosso privilégio, de cada um de nós, hoje à noite que está em Cristo. Mas como nós nunca fomos envolvidos no judaísmo, como nós não temos o hábito de entender esse sacerdócio, nós realmente não entendemos o que foi nos legado com essas palavras de Pedro, que agora nós somos sacerdócio real. E nós, na verdade, nos tornamos empobrecidos por essa falta de informação. Nós falamos: sim, eu sou do sacerdócio santo. E alguém pergunta: mas o que isso significa? A gente fala: não sei. E fica a conversa por aí. Então nós precisamos entender a natureza desse sacerdócio, mas também precisamos entender a função desse sacerdócio. Pedro, ele diz em 2 Pedro 2,5, oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. O que isso significa? A nossa resposta muitas vezes é: não sei. Portanto, nós precisamos entender a natureza do sacerdócio e entender a função do sacerdócio espiritual. Eu gostaria de olhar com vocês hoje à noite algumas coisas pertencendo à natureza do sacerdócio. A natureza do sacerdócio. Enquanto você entender elas, você vai entender muito mais e melhor o que Cristo fez por você na cruz. O privilégio que você agora tem de entrar em acesso a Deus. Muito do conteúdo de hoje à noite vem de 3 passagens no Velho Testamento e você precisa colocar eles juntos. O primeiro você pode marcar, se está anotando as coisas. O primeiro é em Êxodo 28 e 29. A primeira passagem que nós vamos olhar. Deus, ele estabelece os padrões do sacerdócio, ele identifica o ofício do sacerdote, ele define a função do sacerdócio
E ele estabelece os princípios do sacerdócio. O segundo é Levítico 8 e 9. E nesses dois capítulos, os sacerdotes são inaugurados para entrar nesse ofício. E o terceiro se encontra no último livro do Velho Testamento, no livro do único italiano Malaquias, capítulo 2. Essa piada foi terrível. Mas eu não vou falar quem me contou essa piada primeiro, eu não quero expor o Tiago. Mas Malaquias, capítulo 2. Esses ocorrem muito mais tempo na história. Mas Malaquias, ele compara um sacerdócio apóstata com o sacerdócio verdadeiro, original. Então é isso. Êxodo 28, 29, Levítico 8 e 9, Malaquias 2. Queiram abrir as suas Bíblias em Êxodo 28, versículo 1. Eu gostaria de falar sobre 4 coisas. Primeiro, os sacerdotes são escolhidos por Deus. 2, os sacerdotes são lavados dos seus pecados por Deus. 3, os sacerdotes são consagrados à obediência a Deus. E 4 e último, sacerdotes têm uma autoestima pela palavra de Deus. 4 coisas. Primeira, em Êxodo 28, versículo 1, considerando que sacerdotes são escolhidos por Deus, lemos o que diz: faze também vir para junto de ti Arão, teu irmão, e seus filhos com ele, dentre os filhos de Israel, para me oficiar como sacerdotes, a saber, Arão e seus filhos Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Você pode me mostrar na Bíblia onde eles se voluntariaram para esse serviço? Você pode me mostrar o formulário que eles preencheram para concursar este trabalho? Nota que ninguém votou essas pessoas para serem sacerdotes de Deus. Nenhum teste de aptidão espiritual ou teste de aptidão intelectual foi dado a esses homens. Deus, na sua soberania, ele entra e escolhe esta família. Arão, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. A primeira característica do sacerdócio é que é um privilégio da eleição. É um privilégio da eleição. Não é isso que está escrito em João 15, versículos 16? Não precisa abrir. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vô-lo conceda. A mesma coisa para com cada um em Jesus Cristo. Hoje à noite, você foi eleito pela convocação soberana de Jesus Cristo. Ele é absolutamente soberano em escolher. Ele escolhe a pessoa, ele escolhe para onde vai, ele determina o fruto que produzirão, ele determina a permanência desse fruto e ele decide o que eles precisam pedir dele. E o Pai concede, porque Cristo é soberano. E ele decide tudo, e Deus decide o tempo, ele decide o lugar, ele decide a maneira que ele responde essas petições dos seus sacerdotes espiritual. E tudo isso foi soberanamente decidido antes da fundação do mundo. Sacerdotes são escolhidos por Deus, mas também nota que Arão foi do tribo de Levi
e os seus filhos também. Deus escolheu este homem e seus filhos para o sacerdócio. Mas os outros membros do tribo de Levi não eram sacerdotes, eram levitas, mas não sacerdotes. Eles ajudavam os sacerdotes. Você quer ouvir o que o pai de Levi falou dele? Olha comigo em Gênesis 49. Gênesis 49. Eu creio que desde Adão e Eva, todos nós temos o privilégio de viver em família disfuncional, mas eu acho que Jacó, ele é a cereja do bolo. Porque olha o legado, ele no leito da sua morte, e olha o que ele fala a seus filhos. Versículos 5 e 6 de Gênesis 49. Simeão e Levi são irmãos. As suas espadas são instrumentos de violência. No seu conselho não entre minha alma, como seu agrupamento minha glória não se ajunte, porque no seu furor mataram homens e na sua vontade perversa jarretaram touros. Jacó amaldiçoando 2 filhos, amaldiçoando. As últimas palavras que eles ouviram do seu pai era maldição, porque no seu furor mataram homens e na sua vontade perversa jarretaram touros. Se você olhar o que significa essa palavra jarretar touros, é quando você corta o tendão da perninha. Isso faz o animal inteiro, essa besta toda, completamente inútil. Não pode puxar carga, não pode arar a terra. E quando isso acontece para um fazendeiro, ele perde todo o sustento que ele tem de produzir e você acaba com o sustento que ele tem perante o dia, o ano todo, ele não consegue viver, não consegue alimentar a sua família. Isso que Levi fez, jarretou. Versículo 7. A maldição continua. Maldito seja o seu furor, pois era forte, a sua ira, pois era dura. Dividi-los-ei em Jacó e os espalharei em Israel. O pai amaldiçoando o seu próprio filho. Mas quando Deus escolhe sacerdotes para servir e entrar na presença dele, quem ele escolhe? Esse tribo amaldiçoado. Esse tribo que tinha reputação por maldição, violência e pecaminosidade. Esses sacerdotes eram escolhidos dentre os fracos, os pecaminosos. E Levi era um dos tribos menos respeitados por causa desta maldição. E Deus vai para esse tribo amaldiçoado e ele chama os seus sacerdotes. Hebreus 7, 28 diz, porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza. Posso sugerir para você que hoje à noite Deus escolhe o mesmo tipo de pessoa para ser sacerdócio espiritual. Ele vai para um tribo de Adão e Eva, amaldiçoado, pecaminoso, fraco, nenhum de nós pode se gabar. Jesus mesmo, ele diz em Lucas 5, não vim chamar justos, e sim pecadores, ao arrependimento. Em 1 Coríntios 1, 26, queiram abrir lá, Coríntios 1, 26. Primeiro Coríntios 1, 26, ele fala, Paulo diz, ora vede, irmãos, a vossa vocação. Nós entendemos vocação em um termo profissional. Falamos que os pastores têm vocação ao pastoreio. E outros têm vocação para outras profissões.
Mas quando Paulo usa a palavra vocação, ele nunca usa nesses termos. Ele nunca usa nesses termos. Ele sempre está referindo à salvação. Vocacionados para estar em Jesus Cristo, para chegar-se. Ele fala, ora, vede, irmãos, a vossa vocação, a vossa escolha, a vossa salvação, que não são muitos os sábios, segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres, que são chamados. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar o sábio e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada os que são. Louco, desprezado, fraco, humilde, Deus vai lá e escolhe eles. Nós somos nada. Nosso Salvador é tudo. Nós podemos fazer nada, mas nós temos um grande Salvador. Ele nos escolhe a esse sacerdócio. 2. Sacerdotes são purificados do pecado. Levítico 8. Vamos pousar aí um pouquinho. Levítico 8, versículo 6. E fez chegar, Levítico 8, 6. E fez chegar Arão e seus filhos e os lavou com água. Antes de embarcar na função de sacerdote, precisava ter uma purificação. E este versículo indica que precisa ter essa purificação. É uma demonstração externa de uma realidade, de uma necessidade interna. Olha em versículo 14. Levítico 8:14. Então fez chegar o novilho da oferta pelo pecado, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do novilho da oferta pelo pecado, e Moisés o imolou e tomou o sangue e dele pôs como dedo sobre os chifres do altar em redor e purificou o altar. Depois derramou do sangue a base e o consagrou para fazer expiação por ele. Eles precisavam ser lavados com água, ungidos com óleo e agora expiados através de sangue. Olha em versículo 18. Levítico 8:18. Depois fez chegar o carneiro do holocausto, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro. Isso é o holocausto, que era uma oferta por causa do pecado. Para purificar o pecador, oferecia um holocausto. Versículo 22. Então fez chegar o outro carneiro, o carneiro da consagração. Precisa dar graças a Deus que você não nasceu carneiro no tempo de Israel. Já foram mais do que 3, já nesse capítulo só. Levítico, versículo 22 e 23. Então fez chegar o outro carneiro, o carneiro da consagração, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro, e Moisés o imolou, e tomou do seu sangue, e o pôs sobre a ponta da orelha direita de Arão, e sobre o polegar da sua mão direita, e sobre o polegar do seu pé direito. Por quê? Porque ele coloca na ponta da orelha direita para consagrar esse ouvido a ouvir somente a palavra de Deus. Porque ele colocou no polegar direito para santificar e consagrar essas mãos para fazer a obra de Deus. E o polegar do seu pé direito para consagrar e purificar e ordenar que este homem só anda no caminho do Senhor. Tudo isso Deus providenciou e Deus fez. E está ficando técnico, mas Moisés ainda não terminou. Versículo 30.
Tomou Moisés também do óleo da unção e do sangue que estava sobre o altar, e o aspergiu sobre Arão e suas vestes, bem como sobre os filhos de Arão e suas vestes, e consagrou Arão e as suas vestes e seus filhos, e as vestes de seus filhos. O que está acontecendo aqui? É tudo esse oferta pelo pecado, esse holocausto, essa consagração, esse lavar com água. Está tudo apontando para a mesma coisa, que precisa ter purificação do pecado para entrar na presença de Deus. Precisa ser internamente lavado, completamente lavado. Por isso, thanks, babe. É por isso que eu pago a minha esposa tão bem. João 13, versículo 8. Podem abrir. João 13, versículo 8. Jesus fala a Pedro a mesma coisa. Se eu não te lavar, não tens parte comigo. E depois em versículo 9, quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés, quanto ao mais está todo limpo. Ora, vós estáis limpos. Jesus está falando, o que meu pai fez por esses sacerdotes lá atrás é o que eu faço agora, com eficácia ainda maior. Jesus lavou o seu povo. E Paulo clarifica isso, ele esclarece isso. Queira abrir em Tito 2, 13 e 14. Nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Você pode ser muito zeloso de boas obras pelas motivações erradas. E não adianta se Cristo não te purificar. Nós vemos pessoas se sacrificando, fazendo votos impossíveis de guardar, sacrificando famílias e filhos e esposas no altar do seu fanatismo. E sem a purificação de Jesus Cristo, não entram na presença de Deus. Mas Cristo, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu. Cristo faz a obra que os homens e mulheres não conseguiam e não conseguem fazer. Ele purifica. Versículo 5 de Tito 3. Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Ele nos lavou e nós nos tornamos sacerdócio por causa dessa purificação. 3. Sacerdotes são consagrados à obediência. Consagrados. Olha comigo em Levítico 10. Estou pulando muito material aqui. E se ficar muito tempo, vocês já sabem, o ano vira, mas o capítulo não. Levítico 10, versículos 1 e 2. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e sobre este incenso e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Isso precisa ser uma das passagens mais tristes da Bíblia toda. Homens que foram chamados, lavados, vestidos, ungidos com a autoridade,
gastaram 1 semana, 7 dias preparando o seu coração para o serviço do Senhor, uma parte que nós pulamos. E agora em capítulo 10, versículos 1 e 2, eles estão embarcando no seu ministério. E você pode imaginar o choque que o primeiro obra sacerdotal que eles fazem errado. E o fogo do Senhor desce uma segunda vez e faz deles churrasco bem passado. Isso é o que acontece aqui. Que alegria que Arão tinha de ver os seus filhos entrando no ministério sacerdotal e que tristeza vendo eles perverter o ministério sacerdotal. Versículo 3. Moisés diz: E falou Moisés a Arão: Isto é o que o Senhor disse: Mostrarei naqueles que se cheguem a mim e serei glorificado diante de todo o povo. Porém, Arão se calou. Somente sacerdotes podem vir perante Deus. E estes sacerdotes precisam ser santo, ou haverá consequências. Deixe-me repetir isso. Sacerdotes precisam tratar Deus como santo, senão haverá consequências. Nós somos ordenados, consagrados à obediência. Não é óbvio? Em 1 Pedro 1, 14 a 16 diz: Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Se você está em Jesus Cristo, você foi consagrado, limitado a fazer o que Deus manda pela sua palavra. Isso é o seu papel. Quarto e último ponto: sacerdotes têm uma autoestima pela palavra de Deus. Nós vimos 4 coisas hoje à noite. Nós vimos que sacerdotes são escolhidos por Deus. Nós vimos sacerdotes são purificados do pecado por Deus. Nós vimos que sacerdotes são consagrados à obediência a Deus. E, por final, nós olhamos: sacerdotes têm uma autoestima pela palavra de Deus. Eu gostaria que abrissem Malaquias, capítulo 2. O último livro do Antigo Testamento. Se tem dificuldade de achar, vai para Mateus, vira à esquerda. Malaquias, capítulo 2. Malaquias está vivendo em tempos terríveis de apostasia na terra de Israel. E Deus mandou ele falar como povo. E ele, aqui em capítulo 2, ele compara os sacerdotes apóstatas, que mais tarde nós vemos no Novo Testamento, nos Evangelhos, e ele compara eles como que era originalmente. Olha, em versículos 1 e 2, Malaquias 2, 1 e 2. Agora, ó sacerdotes, para vós outros é este mandamento: se o não ouvirdes e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vós a maldição e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Já as tenho amaldiçoado, porque vós não propondes isso no coração. É o nosso privilégio de ter hoje à noite alguém que é de Florida, Mr. Florida. Ele é... O Gui e Elo disseram que ele é irmão gêmeo do Mickey Mouse. Há controvérsia. Mas eu passei para ele as minhas anotações de pregação, antes em inglês, para que ele pudesse acompanhar. E aqui pregando, eu percebi que eu errei a referência. Então, permita-me corrigir isso rapidamente em inglês. Mr. Florida, in your notes, Malachi,
I put here in all the references Malachi 10, 1 and 2 and all that stuff. It should be Malachi 2, 1 and 2, etc. Voltamos, resumindo. Malaquias 2, 1 a 2. Agora ao sacerdote para vós outros é este mandamento: se o não ouvirdes e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vós a maldição e amaldiçoarei as vossas bênçãos, já as tenho amaldiçoado, porque vós não propondes isso no coração. Zacarias fala quase a mesma coisa. Ele fala de sacerdotes que vão saltando para fora do templo. É como se vocês pedissem uma visita pastoral do pastor Ciro. Ele chega na sua casa atrasado, reclamando que ele precisa atender as ovelhas a essa hora. A indiferença desse nível era padrão para o sacerdócio no tempo de Malaquias. Precisa mesmo oferecer sacrifício hoje, agora. Eu estou aqui com a família, eu estou indo bem, curtindo o Instagram, eu não quero fazer isso, eu vou fazer rapidamente e vou sair correndo. Mas olha a profanação em versículos 3 e 4. Eis que reprovarei a descendência, atirarei excremento ao vosso rosto, excremento dos vossos sacrifícios, e para junto destes sereis levados. Então sabereis que eu vos enviei este mandamento, para que a minha aliança continue com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. E depois, em versículo 5, Malaquias, ele olha de volta como era o sacerdócio levita nos primeiros dias, quando eram fiéis à palavra do Senhor. Versículo 5 a 7, ele fala: minha aliança com ele foi de vida e paz, ambas lhe dei eu para que me temesse. Com efeito, ele me temeu e tremeu por causa do meu nome. A verdadeira instrução esteve na sua boca, e a injustiça não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão, e de iniquidade apartou a muitos. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Que contraste! Que contraste! Versículos 8, ele volta para a realidade do que está acontecendo em Malaquias 2. Mas vós vos tendes desviado do caminho, e por vossa instrução tendes feito tropeçar a muitos. Violastes a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. O que o Senhor está falando sobre essa aliança de Davi? Olha comigo em Êxodo 32. Você lembra que nós lemos de início em Gênesis 49 a maldição de Jacó sobre Levi. Mas olha em Êxodo 32, um episódio muito importante. O contexto aqui é que Moisés subiu ao Sinai receber a lei, e quando ele volta, as pessoas estavam adorando uma bezerra dourada. Não um besouro dourado, uma bezerra dourada. Versículo 25 de Êxodo 32. Vendo Moisés que o povo estava desenfreado, pois Arão o deixara à solta para vergonha no meio dos seus inimigos, pôs-se em pé à entrada do arraial e disse: quem é do Senhor, venha até mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi, aos quais disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Cada um cinja a espada sobre o lado, passai e tornai a passar pelo arraial de porta em porta, e mate cada um a seu irmão, cada um a seu amigo, e cada um a seu vizinho. Você está vendo? Quando Moisés lança a pergunta, quem é do Senhor, venha a mim. Quem veio? O tribo de Levi.
o tribo, amaldiçoado a seu pai. Restava a eles nada do que ser fiéis ao seu Pai Celestial. E Moisés fala para eles, vai lá matar esses idólatras. A palavra do Senhor era isso. Eles fizeram, olha em versículo 28. E fizeram os filhos de Levi segundo a palavra de Moisés, e caíram do povo naquele dia uns 3.000 homens. Lá atrás, no começo, sacerdotes honravam a palavra do Senhor, custe o que custar. E essa é a acusação de Malaquias. Ele fala, olha, os sacerdotes verdadeiros honravam, temeram e tremeram pelo nome do Senhor. E a verdadeira instrução esteve na sua boca, e a injustiça não se achava nos seus lábios. E da iniquidade apartou a muitos. Eles foram fiéis à palavra de Deus. E quais foram? A única coisa que sacerdote precisava ser fiel, a única coisa que eles precisavam fazer é ensina os teus juízos a Jacó e a tua lei a Israel. Uma coisa só. Se perder o foco nisso, não interessa o que você inventa, você não está sendo fiel. E um sacerdote verdadeiro precisa ser fiel à palavra, conhecer a palavra, entender a palavra, obedecer a palavra e ensinar a palavra. Era isso. A única coisa. Conhecer a palavra, obedecer, ensinar. E qual era o resultado disso? Esses sacerdotes verdadeiros andaram com Deus. Em Malaquias 2, versículo 6, andou comigo em paz e em retidão. Como resultado dessa fidelidade, os verdadeiros sacerdotes tiveram um tremendo impacto sobre pecadores. Malaquias 2,6 diz, da iniquidade apartou a muitos. E como resultado da fidelidade à palavra de Deus, foram usados por Deus como seus mensageiros. Ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Fidelidade à palavra de Deus é a única coisa que você e eu, como sacerdotes em Cristo, temos responsabilidade de conhecer, obedecer e ensinar. Então, o que significa ser um sacerdote? Significa que você foi escolhido por Deus, significa que você foi purificado por Deus, significa que você foi consagrado à obediência, e significa que você leva a palavra de Deus a sério. E por isso, voltando em 1 Pedro, vamos terminar onde nós começamos, em 1 Pedro, capítulo 2. É por esse motivo, Pedro entendendo tudo isso sobre o sacerdócio, 1 Pedro 2:2, Pedro escreve, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para salvação. A mesma coisa, seja fiel, deseja a palavra de Deus. É um tremendo privilégio ter acesso a Deus, é um tremendo privilégio levar a palavra de Deus a sério, a andar com Deus, a ter um impacto sobre pecadores e ser mensageiro do Senhor. Como sacerdote, você tem o privilégio de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. E nós vamos olhar isso em outra oportunidade. Vamos curvar as nossas cabeças e vamos orar. Senhor Deus e Pai, é o nosso pedido que sejamos fiéis ao que nos tem sido ensinado através da sua palavra. Precisamos e dependemos do Teu Espírito para que sejamos fiéis, Senhor, não somente hoje à noite, mas por todas as nossas vidas. Que nós podemos ter o privilégio constante de andar próximo ao Senhor, em paz e verdade,
Que nós podemos atingir as pessoas não salvas ao nosso redor, Senhor. E que nós sejamos fiéis de nos alimentar somente da Sua palavra para crescimento em salvação. Em Teu nome que pedimos. Amém.